E se eu te dissesse que a estupidez não é apenas falta de inteligência, mas algo muito mais perigoso, uma força invisível que pode transformar mentes brilhantes em instrumentos de autodestruição? E se a maior ameaça para o futuro não são pessoas malvadas fazendo coisas ruins, mas pessoas comuns que simplesmente pararam de pensar? Imagine isso. Um médico renomado com anos de estudo começa a compartilhar informações falsas sobre saúde. Um professor dedicado passa a defender ideologias prejudiciais. Pais amorosos tomam decisões que colocam seus próprios filhos em perigo. Essas não são pessoas malignas. São indivíduos inteligentes e bem-intencionados que caíram vítimas do que Dietrich Bonhoeffer chamou de o poder da estupidez. E aqui está o que torna isso verdadeiramente aterrorizante. Não está acontecendo apenas com os outros, está acontecendo com pessoas exatamente como você e eu. Isso não é apenas especulação filosófica. Em 1961, Stanley Milgram conduziu um dos experimentos mais perturbadores da história na Universidade de Yale. Voluntários comuns receberam ordens de uma figura de autoridade para administrar o que acreditavam ser choques elétricos cada vez mais dolorosos em outra pessoa. Apesar de ouvirem gritos de agonia, 65% dos participantes aplicaram choques que julgavam ser potencialmente letais. Esses não eram sádicos ou pessoas mentalmente doentes. Eram pessoas normais como seus vizinhos, seus colegas de trabalho, talvez até você em um dia ruim, que temporariamente entregaram sua capacidade de julgamento moral independente. Isso é exatamente o que Bonhoeffer testemunhou em primeira mão na Alemanha nazista, e o levou a desenvolver uma das teorias mais perturbadoras sobre a natureza humana já concebidas. Mas antes de irmos mais fundo, preciso te perguntar: você já se pegou acreditando em algo simplesmente porque todos ao seu redor também acreditavam? Mantenha essa pergunta em mente enquanto exploramos o que pode ser uma das descobertas psicológicas mais importantes da era moderna. Dietrich Bonhoeffer não era um filósofo típico sentado em uma torre de marfim refletindo sobre ideias abstratas. Ele era um pastor luterano alemão que assistiu sua sociedade inteira se transformar diante de seus olhos. Nascido em 1906 em uma família intelectual, seu pai era um proeminente psiquiatra e neurologista. Bonhoeffer tinha todos os motivos para acreditar no poder da educação e do discurso racional. Mas conforme o partido nazista ascendia ao poder, Bonhoeffer testemunhou algo que destruiu sua fé na racionalidade humana. Ele observou seus colegas alemães, pessoas educadas, cultas, religiosas, começarem a apoiar políticas e líderes que contradiziam tudo em que afirmavam acreditar. Esses não eram massas ignorantes sendo manipuladas por propaganda inteligente. Eram professores, médicos, membros do clero e intelectuais que estavam ativamente participando de sua própria rendição intelectual. Na sua cela de prisão em 1943, esperando para ser executado por seu papel em uma conspiração para assassinar Adolf Hitler, Bonhoeffer escreveu o que se tornaria sua observação mais assustadora. Contra a burrice, somos indefesos. Nem protestos nem o uso da força conseguem qualquer coisa aqui. Razões caem em ouvidos surdos. O que tornou essa observação tão arrepiante não foi apenas seu contexto, mas sua precisão cirúrgica. O mal, ele observou, sempre carrega dentro de si o germe de sua própria subversão. Cria inquietação, resistência, eventual colapso, mas a estupidez? Ela acredita que está fazendo o bem, tornando-se absolutamente imune à correção. Quando Bonhoeffer usou a palavra estupidez, ele não estava falando sobre baixa inteligência ou falta de educação. Ele estava descrevendo algo muito mais complexo, o que poderíamos chamar de estupidez funcional ou ignorância voluntária. Em suas cartas da prisão, ele explicou: o fato de a pessoa estúpida frequentemente ser teimosa não deve nos cegar para o fato de que ela não é independente. Na conversa com ela, praticamente sente que não se está lidando com ela como pessoa, mas com slogans, palavras de ordem e coisas do tipo que tomaram posse dela. Aqui está o que tornou a teoria de Bonhoeffer tão revolucionária. Ele argumentou que a estupidez frequentemente emerge não de falhas individuais, mas de pressões sistêmicas que tornam o pensamento independente difícil e custoso. A verdade é esta: nossos sistemas econômicos ativamente incentivam atalhos intelectuais. Plataformas de mídia social lucram bilhões quando usuários reagem emocionalmente em vez de pensar criticamente. Portais de notícias geram mais cliques com indignação do que com nuances. Políticos vencem eleições com slogans simples em vez de propostas políticas complexas. Quando as pessoas trabalham em múltiplos empregos, afogadas em dívidas e constantemente bombardeadas com informações, a rendição intelectual se torna uma estratégia de sobrevivência. O que economistas chamam de ignorância racional emerge, torna-se mais eficiente para os indivíduos permanecerem desinformados sobre questões complexas, do que investir o tempo e energia necessários para uma compreensão genuína.
Mas essa racionalidade individual cria a irracionalidade coletiva. Exatamente a dinâmica que ele observou na Alemanha nazista. Enquanto sistemas econômicos nos empurram para atalhos intelectuais, nossos cérebros estão literalmente programados para cumprir. A pesquisa revolucionária de Leon Festinger sobre dissonância cognitiva nos anos 1950 mostrou exatamente como isso funciona psicologicamente. Quando as pessoas encontram informações que contradizem suas crenças, seus cérebros lutam para rejeitá-las. Mas aqui está o que Bonhoeffer entendeu e que a psicologia moderna confirmou. Esse processo é amplificado quando as pessoas estão estressadas, sobrecarregadas ou economicamente inseguras. Exatamente as condições que nossos sistemas atuais criam. Bonhoeffer observou que a estupidez frequentemente emerge em ambientes de grupo. Escrevendo, fica claro que a estupidez não é um problema psicológico, mas sociológico. Ele notou que indivíduos perfeitamente racionais abandonariam suas habilidades de pensamento crítico quando se tornavam parte de um grupo ou movimento maior. Essa percepção estava décadas à frente de seu tempo. Os experimentos de conformidade de Solomon Asch nos anos 1950 demonstraram exatamente aquilo que Bonhoeffer havia testemunhado. Quando cercadas por um grupo dando respostas obviamente erradas, 75% das pessoas concordam com a multidão pelo menos uma vez, mesmo sabendo que o grupo está errado. Agora imagine como isso se desenrola em nossa era digital. Algoritmos de mídia social criam câmaras de eco que tornam essa transformação mais fácil do que nunca. Um estudo de 2018 descobriu que informações falsas se espalham 6 vezes mais rápido que informações verdadeiras em plataformas sociais. Mas aqui está a percepção crucial. É porque informações falsas frequentemente parecem mais emocionalmente satisfatórias do que verdades complexas. Quando alguém compartilha desinformação que confirma sua visão de mundo, está participando de um sistema que recompensa atalhos intelectuais, em vez de análise cuidadosa. O algoritmo os alimenta com mais do mesmo, criando câmaras de eco que agem como areia movediça intelectual. Você já notou como seu feed de mídia social parece te mostrar exatamente aquilo que você quer ver? Isso não é um acidente. É a arquitetura da ignorância escolhida em ação. Vemos esse padrão se repetir ao longo da história. Os julgamentos das bruxas de Salem não foram conduzidos por pessoas ruins, mas por membros devotos da comunidade que genuinamente acreditavam estar protegendo seus vizinhos. O terror vermelho dos anos 1950 não foi impulsionado por atores maliciosos, mas por americanos patrióticos que sinceramente pensavam estar defendendo a democracia. Pessoas inteligentes e educadas abandonaram o pensamento crítico em favor do consenso de grupo e certeza emocional. A pergunta não é se isso pode acontecer. A pergunta é: está acontecendo agora e com você? Se nossos cérebros e sistemas estão armadilhados contra nós, como lutamos de volta? Bonhoeffer acreditava que libertar-se da estupidez requer o que ele chamou de graça custosa, a disposição de pensar, independentemente mesmo quando é doloroso, impopular ou perigoso. Mas agora entendemos que não estamos apenas lutando contra a pressão social. Estamos lutando contra milhões de anos de evolução e algoritmos de bilhões de dólares projetados para explorar nossos atalhos mentais. Aqui estão práticas concretas que podem servir como sua resistência diária contra a rendição intelectual. Primeiro, pratique o atrito intelectual. Reserve tempo toda semana para ler argumentos bem fundamentados de pessoas que discordam de você. Não necessariamente para mudar sua opinião, mas para testar se suas convicções podem suportar escrutínio. Segundo, abrace a ignorância produtiva. Quando você se encontrar absolutamente certo sobre algo, pergunte que evidência mudaria sua opinião. Se você não consegue pensar em nenhuma, esse é um sinal de alerta vermelho. Terceiro, desacelere seu compartilhamento. Antes de postar qualquer coisa online, tire 60 segundos para verificar de uma fonte independente. Essa breve pausa pode quebrar o ciclo que se alimenta de nossas reações emocionais. Quarto, pratique dizer eu não sei. Quando você realmente não sabe algo, em um mundo que recompensa a ignorância confiante sobre incerteza humilde, admitir lacunas em seu conhecimento se torna um ato radical. Mas práticas individuais não são suficientes. Também precisamos de mudanças estruturais que tornem a honestidade intelectual mais fácil e recompensadora. Bonhoeffer pagou o preço final por se recusar a entregar sua independência intelectual. Ele foi executado por enforcamento, apenas semanas antes da rendição da Alemanha. Suas últimas palavras, segundo um companheiro de prisão, foram: "Este é o fim para mim, o começo da vida." Seu sacrifício não foi apenas sobre resistência política, foi sobre defender a própria possibilidade do pensamento humano. Ele entendeu que, quando as pessoas param de pensar independentemente, elas param de ser plenamente humanas. Mas aqui está o que torna o desafio final de Bonhoeffer tão relevante hoje. Quem permanece firme? Quando a pressão para se conformar é avassaladora, quando pensar independentemente requer coragem,
Quando o custo da verdade é maior que o preço de mentiras confortáveis, quem permanece firme? A resposta não está em inteligência superior ou educação. Está na escolha diária de permanecer curioso em vez de certo, de buscar verdade em vez de conforto, de pensar cuidadosamente em vez de reagir rapidamente. Esses não são atos heróicos. São práticas comuns que se tornam extraordinárias quando todos ao seu redor pararam de fazê-las. A teoria de Bonhoeffer sobre a estupidez é perturbadora precisamente porque é tão precisa, a vemos em todos os lugares. Mas dentro desse diagnóstico sombrio, existe esperança genuína. Se a estupidez é parcialmente escolhida, ela também pode ser rejeitada. Se é parcialmente estrutural, as estruturas podem ser mudadas. Aqui está meu desafio para você esta semana. Encontre uma crença que você mantém fortemente e passe 30 minutos pesquisando os melhores argumentos contra ela. Não para se torturar, não para ficar paralisado pela dúvida, mas para praticar o tipo de coragem intelectual que Bonhoeffer morreu defendendo. Se sua crença sobreviver ao escrutínio honesto, você a manterá com mais confiança. Se não sobreviver, você terá aprendido algo valioso sobre a diferença entre convicção e verdade. A próxima vez que você se encontrar absolutamente certo sobre algo, lembre-se do aviso de Bonhoeffer. A estupidez funcional não se anuncia com fanfarra. Ela sussurra que você já sabe tudo o que precisa saber. Em um mundo que lucra com nossa rendição intelectual, escolher pensar cuidadosa e independentemente se torna a forma mais importante de resistência que temos. O que é uma crença que você está disposto a questionar esta semana? Deixe nos comentários.